Estou emendado aqui na minha terceira palestra. Mas eu vou dar um presente para vocês, já que vocês ficaram. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Imagina que a cada 10 brasileiros, 8 estão endividados, né? E por que estão endividados? Porque não sabe fazer dívida. Você só vai ficar endividado quando a dívida não banca ela mesma. E acabou o jogo. Então, você imagina, deve ter pegado uma aula com a Patrícia, que a Patrícia já deu nó em goteira, já fez cada coisa. Ela já chorou aqui já hoje. Ali é braba, baiana braba. Eu já vi que ela escreveu ali capacidade geradora de riqueza, então já foi no ponto. Tem uma dívida, a dívida de consumo. Você pega dinheiro com alguém, para você ficar pior. Tem a dívida de alavancagem, que é uma alavanca. Eu uso uma alavanca, só que essa alavanca é de outra pessoa e eu tenho que pagar depois. É a dívida de alavancagem. Vocês vão falar assim, ó, tem dívida de alavancagem. Vocês estão animadaços mesmo. Então vamos lá, então vamos começar de novo. Fala assim, ó, tem duas dívidas. A de consumo e a alavancagem. Qual que é a dívida inteligente, qual que é a dívida burra? Dívida de consumo que não se banca é uma dívida burra. Não ouse mexer com isso. Como que faz para fazer uma dívida de consumo? Qualquer assunto pode virar consumo. Por exemplo, se você falar, eu vou comprar o SPR e não estudar, aquilo é uma dívida de consumo. Você só comprou o acesso e não usou. A coisa que você vai comprar tem que se pagar. Ou seja, estou comprando algo que esse algo vai ajudar a pagar a prestação dessa coisa. Se você compra um carro e esse carro vai trabalhar, a ideia brilhante do Elon Musk, esse cara não tem como, né, mano? Não tem como não gostar de um cara desse. Ele parou de investir nos carros autônomos para pessoas serem donas de carro, para a própria pessoa usar. Por quê? Porque na relação de ociosidade do carro, ninguém usa mais do que 5% do carro, a não ser um cara que trabalha com carro. Então, olha que loucura. Todo mundo quer ter um carro, sim ou não? São Paulo tem 2 por causa do rodízio. A pessoa tem um carro, a ociosidade do carro é de 95%. Aí o que ele criou? Ele não quer te vender um carro mais, quer te vender um táxi. Vocês viram isso ou não? O que acontece? Você compra o carro da Tesla, um robotáxi, o nome do carro. E o carro você já compra para ele trabalhar. Então você fica usando ele. Ele fica ali, tipo, você vai trabalhar, né? Ou o carro te leva para trabalhar, já rodando. Aí você encosta no serviço e o carro fica trabalhando enquanto você trabalha. E gerando renda, mano. Como que não gosta do cara desse, mano? O que ele fez? Ele não quer que seu carro fique ocioso. Qual que é a grande vantagem disso? Não vai ter stand de carro na rua. Porque não faz sentido. As pessoas vão colocar os carros para trabalhar e não vai ter stand de gente querendo andar no carro, porque vai ficar tão barato pagar o táxi que não precisa você comprar. Só que também vai gerar renda. Então é um absurdo. Absurdo. O que é a grande parada? Toda dívida que você vai fazer a partir de hoje são dívidas que te fazem crescer. O indicativo do crescimento é que o crescimento paga o negócio. Tem um negócio que chama juro. Juro é aluguel do dinheiro. O que significa isso? O fato de você não entender o que é juro faz você ser um bobo no mundo financeiro. Por quê? Porque a gente descobre o que é juro. Juro é, fala comigo assim, juro é o aluguel do dinheiro. Essas empresas, Marabras, Casas Bahia, qualquer empresa dessa que vende eletrodoméstico, você já sabe que empresa que é essa? Já viu falar, não já? Elas não vendem eletrodomésticos, elas não vendem mobiliários, elas não vendem isso. Elas são empresas de juros. Por quê? Porque é simples. Eles fecham um acordo, compram um trem de R$300 e vendem por 1.000. E vendem 24 vezes sem juros. O que eles estão fazendo? Eles estão usando um negócio que você quer para te emprestar dinheiro sem você prestar atenção. É chocante ou não? Você junta as 3 empresas que vendem essas coisas, tipo Casas Bahia e companhia, pega as maiores televisões do país, essas 3 empresas fazem mais dinheiro que as televisões. Por que elas fazem? Porque elas aprenderam a emprestar dinheiro. E como emprestar dinheiro para você? Vamos fazer a conta. Olha que louco a conclusão que eles chegaram. Ao invés de eu te emprestar o dinheiro para você comprar em outro lugar, eu já te empresto o dinheiro comprando um negócio meu. Então, se você olhar para quanto aquele negócio vale, ele vale R$300.
E você paga 1.000. Só que você paga feliz por quê? Porque você divide em 24 vezes. Se você for lá em Dom Juan Pedro Cabaleiro, que é a divisa do Brasil com o Paraguai, quando você chega ali em Dom Juan Pedro Cabaleiro, tem uma rua que divide o Brasil do Paraguai. Do lado de cá, no Brasil, pergunte para as pessoas, você prefere comprar no Brasil mais caro ou prefere comprar mais barato lá no Juan Pedro Cabaleiro? O que vocês acham que eles respondem? No Brasil mais caro. Do outro lado da rua é mais barato. Só que eles preferem comprar mais caro no Brasil, por quê? Porque no Brasil é parcelado. Então, vamos pagar mais caro no Brasil parcelado. Lá é mais barato. O cara, para comprar o mais barato, tem que pagar à vista. E para pagar à vista, eu tenho que ter giro. E como eu não tenho capital, o que eu faço? Eu vou fazer isso aqui. Eu vou comprar parcelado. Você vai lá no povo do Paraguai também, pergunta. Você prefere comprar no Paraguai ou no Brasil? Claro que é no Brasil. O que eu vou comprar isso aqui? Não, mas lá é mais caro. Não tem problema, lá é parcelado. A cabeça de quem não entende juro é diferente. Aí que está o detalhe. Por que você não pega? Porque a gente que vai lá, a gente quer ir lá no muito mais barato e comprar à vista. A gente chega para comprar, né? Você precisa de fazer esse dinheiro girar rápido. Porque senão você vai cair num negócio. Ou seu dinheiro gira rápido, ou você vai pagar aluguel dele. As pessoas compram imóveis de aluguel não é porque elas gostam de colocar os imóveis de aluguel. É para o dinheiro cobrar o juro. Ou seja, o aluguel é do dinheiro, não é da casa. Quando eu vou comprar um imóvel, eu não estou pensando na casa. Eu estou pensando exatamente qual o aluguel que esse dinheiro vai me devolver. Isso é muito forte. Você entender isso vai fazer você nunca mais cair no engano. Então, no mundo financeiro, a cada 10 famílias, 8 no Brasil estão endividadas. Por quê? Porque não tem educação financeira desde pequeno. Porque não entende que dívida tem que ser para fazer crescer. Por exemplo, quando você faz uma dívida de infraestrutura no país, ela vai ter retorno, sim ou não? Então tem que fazer. Por exemplo, vamos colocar um trem-bala. Vai vir um presidente aí na próxima eleição. Ele vai colocar um trem-bala no país. Ele vai arrumar um monte de dívida para o país. Só que vai ter um problema. 8.000 quilômetros de trem-bala. Claro que vai dividir isso com todos os municípios no meio do caminho, com o Estado, mas vai marcar coisa de uns 2 trilhões. Aí você fala, cara, você está ficando louco. Você imagina o que a gente vai ganhar de turismo? O que a gente vai ganhar de mobilidade no país? Por que não tem trem-bala nesse país até hoje? O maior país hoje é endividado, né? O país mais poderoso do mundo é o mais endividado da Terra. O segundo mais poderoso do mundo é o segundo mais endividado da Terra. Só que os endividamentos é para infraestrutura. E não para palhaçada. Está ficando claro? Esse presidente também, que eu fiquei sabendo, ele vai transferir a capital de Brasília para o Maranhão. Vocês nunca ouviram falar disso? Temos 27 estados, é 26 mais o distrito. O estado mais rico você está pisando nele agora. Mais poderoso que vários países. O estado. A cidade de São Paulo sozinha é mais poderosa que vários países juntos. O terceiro maior PIB do Brasil é a cidade de São Paulo. Só perde para o estado de São Paulo e para o Brasil. Imagina, nenhum outro estado ganha da cidade de São Paulo, para você ter uma noção. Então, que ela é poderosa, só a cidade. Agora você imagina, o lugar mais pobre do Brasil é o Maranhão. Lá é tipo o novo Centro-Oeste. Depois que fez Brasília, o Centro-Oeste criou o Brasil Central, desenvolveu o Brasil. Agora está faltando levar esse desenvolvimento 3.000 quilômetros daqui. Você imagina, aí você fala, mas você vai gerar dívida. Claro que vai. Imagina fazer uma infraestrutura no Maranhãozão, é o estado mais pobre do Brasil. Automaticamente, em 10 anos, já está figurando entre os 5 mais poderosos. Brasília tem um PIB de 250 bilhões de reais. Brasília tem 250 bilhões de PIB e não tem indústria lá. Criaram um conglomerado, um negócio absurdo com a cidade que um cara visionário construiu em 1000 dias. Imagina um cara que falou, eu vou levar isso para lá. Levou isso para lá, criou o Brasil Central. Imagina a gente começar a fazer dívida para trazer desenvolvimento para o povo. Quando você for lá em Paris, lembra de ir na Torre Eiffel e olhar o elevador lá. Quando você ficar olhando aquele elevador, eu quero que você chore. Que é a mesma coisa que eu fiz. O elevador da Torre Eiffel sobe mais gente do que o povo brasileiro recebe de turista internacional. O que significa? O destino número 1 do mundo é a França, né? Eu fiquei indignado, porque eu achava que era os Estados Unidos, é a França. A França é o país número 1 de turismo mundial. A cidade mais poderosa de turismo é Orlando.
Mas por que eu estou te falando isso? Imagina quanto que esse povo já se endividou ao longo dos séculos para fazer aquelas coisas ali. O que eles fizeram que foi alavancagem para chamar atenção? Você imagina a gente construir certas coisas no país e criar uma infraestrutura de verdade, de turismo, o que vai acontecer? Um país continental como o nosso. Por que você está falando isso? Porque a sua vida é igualzinho um país. Tem que tomar uma decisão assertiva, ousada, mas que aquela decisão se banque. Você imagina a gente trafegar num bicho de alta velocidade aí na beira-mar, um trem-bala à beira-mar, andando no Brasil inteiro. A gente tem 8.000 quilômetros de praia. Mas, não, vocês estão por fora. Você vai fazer isso lá na Itália, na Alemanha. Você não sente vontade de ir para o aeroporto e pegar um avião. Você quer ir de trem-bala. Aquelas máquinas rodando a 200 km por hora no trilho, assim, ó. O trem mais louco do mundo. Tem maglev aí que voa mais de 300. Voa não, né? É magnético. O que eu quero que você entenda com isso? Se você entender que dívida é boa, você só vai sair das ruins e vai entrar nas boas. É um negócio absurdo. Tem gente que não entende. Tem gente que tem medo da palavra. Fala assim, eu não tenho medo da palavra dívida. Eu tenho preocupação com a dívida ruim. Porque a boa é a alavancagem. Então tá, vamos comprar um carro. Comprou o carro. Esse carro se paga sozinho? Não, então não compre. Esse carro vai ter mais negócio? Esse carro vai fazer eu pensar melhor? Esse carro vai me levar... Não. Esse carro não dá conta de se pagar. Não compre. É muito simples. Não compre. Porque você está fazendo... Você nunca mais vai esquecer. Você está meio que arrancando um pedaço da sua carne para pagar o carro todo mês. Está tirando um pedaço seu. Então, não tem como fazer. O que nós vamos fazer aqui? Pastor, eu já estou fodido, eu preciso resolver. Me ajuda. Então, vamos lá. Eu gosto disso. Você sabe que eu amo problema, então eu não importo com esse negócio de estamos aqui no meio do caos. Você não está no caos, sua cabeça que está ruim. Pega o código aqui, ó. Você não está no caos, nem na merda, nem no fundo do poço. Você nem tem essa disposição para cavar o fundo do poço. Para de bobeira, você está numa cisterna, para com isso aí. Seguinte, se você está endividado, tem 3 passos que você tem que fazer. Sua vida estava indo aqui de boa, você fez uma merda, o negócio veio para cá. Primeira coisa, passo 1, para resolver problema de dívida. Anota aí, eu vou te dar 3 passos. Marcelo, eu não estou endividado não. Olha lá, você dá conta de sair da dívida? Sim, 54%, 8% não, preciso de ajuda, 38%. Então fica aí. Pergunta quem está nas dívidas aí. Vai fazendo perguntas. Faz pergunta aberta e depois faça pergunta numérica para saber o percentual das pessoas. Número 1 chama estancamento. Acabei de encontrar você no acidente, você perdeu o pé. Você vai morrer? Tem gente que vai. Vai morrer de medo, não vai saber fazer torniquete, vai morrer por causa disso. Até um piloto que ele acabou se acidentando de moto a 200 km por hora. Bateu numa moto e bateu num guarda-rei. O pé dele ficou 50 metros para trás, assim, da canela para baixo. Ia morrer. Não morreu porque um policial esqueceu alguma coisa em casa, voltou. Eu conheci o policial. O policial voltou em casa e ele estava indo, quando ele viu o acidente, ele parou o carro, achou uma corda e foi girando o torniquete nele até sentir que os ossos estavam quebrando e tinha 10 minutos de acidente. Com 20 minutos você morre. 20 minutos é o suficiente. Não, na verdade não. Quando tem amputação de membro, na verdade você tem 5 minutos. 20 minutos é quando você leva tiro. Aí pode vazar 20 minutos que ainda dá. Eu fui instruir meus filhos com o negócio, eu lembrei por causa disso, eu fui instruir com questão de arma. E aí você tem que instruir as crianças desde pequeno, né? Fala, arma é o seguinte, tiro na cabeça é fatal, nos membros é 20 minutos, e se for no centro do peito também, de 5 a 10 minutos a pessoa morre. Então, nunca atire em ninguém. Se for para atirar, tem que atirar para matar. Onde que atira? Aí pergunta para a criança, na cabeça. Aí você fala, que é isso? Você ensina isso? Sim, para você nunca levar um tiro na cabeça também. Você viu que tem uma situação de perigo? Guarde sua cabeça, guarde seu tronco. Levar tiro nos membros, você pode, em 20 minutos, morrer de hemorragia. Mas o torniquete, se não vier aqui, ó, se tiver membro arrancado, você tem 5. Resumindo, ele conseguiu ser salvo por esse cara. O que acontece? O pior problema é o caos do acidente, porque a sua cabeça não fica boa. Alguém que chegou a ver um vídeo de uma guerra, não sei se é da Ucrânia, que um soldado caiu numa mina, aí explodiu, arrancou uma perna. Alguém viu esse vídeo?
É chocante. Não, você tem que ver. Vou te explicar por quê. Não pela catástrofe. Porque o cara que sofreu o acidente, ele estava no meio de um campo minado, ele foi o cara que eu pirei, que eu vi esse vídeo 10 vezes que eu tirei o chapéu para ele. Ele pisou numa mina, Diego, a perna dele vazou assim, ó. Arrancou. Aí ele foi voltar com o tanque, cara. O cara, cabeça boa ainda, dá para ver ele ali assim. Eu vou voltar pro tanque, ele pisa em outra. Aí explode outra perna dele. Aí você fica assim, ai meu Deus, o cara não entrou no caos, o cara caiu sem as pernas, dá para ver no vídeo. Ele arrasta com a mão e entra dentro do tanque. Eu pirei. O cara quer viver, cara. Não tem como. Qualquer outra pessoa entra num estado de caos. Minha perna! Eu até arrepiei de lembrar dele. Ó. O cara pisou numa mina, bum! Aí ele, vamos voltar com a outra, bum! Aí ele falou, vamos voltar com a mão, não vou ficar aqui não. A cabeça do cara estava firme em pensar o seguinte, eu vou voltar. Assim é o endividamento, tá? Acontece um caos, você fica doido. Entra em choque. Acidente gera choque. Ficar sem grana é choque, é acidente. E aquilo te deixa tão doido que o problema não é o dinheiro, é ficar em choque. A primeira coisa que eu te falo, se eu te encontrar num acidente e você está em choque, sangrando, você acha que eu vou tratar o seu choque ou eu vou fazer um torniquete ali, eu vou te ajudar com... Está com fratura exposta. Ai, deixa eu te desbloquear mentalmente aqui. Não existe. A primeira coisa que eu tenho que fazer é conter o sangramento. É por isso que a fase de endividamento número 1 que você tem que fazer chama contenção de sangramento. É o torniquete. O que é tecnicamente? Listar tudo que está saindo dinheiro e tem que cortar tudo. Corta a despesa. Que o Lula assista essa aula, que é importante para ele. Que ele está aumentando o endividamento do país. Não sabe nada. O cara já foi presidente a terceira vez, depois o Dilma lá. E a quarta vez que esse povo está aí, eles só podem fazer de propósito. Não é possível. Um povo passando fome e um presidente gastando 1,5 bilhão de reais para voar naquele avião. Não faz sentido um cara aumentar impostos, 10 impostos em 2 anos de governo, não diminuir despesa, pelo contrário, aumenta a despesa e não tem gestão de merda nenhuma. O problema é que a decisão dele não ferra ele, ferra todo mundo. Todo mundo. Aí alguém fala, né, tô nem para política. Então vai aí, ó, ver seu poder de compra cair, ô idiota. Os outros que falaram para mim, sua vida está ganha, para que mexer com política? Você nem entende de nada, deixa quem entende mexer então, cacete. Problema número 1, ninguém sabe estancar sangramento, fica no caos. O caos faz você morrer, financeiramente. Então, eu até recomendo que você assista esse vídeo, ache lá, soldado perde as pernas em campo minado. Só para você lembrar do que eu estou falando. Tem gente que no caos continua lutando, cara, e não vai ninguém vencer essa pessoa. Uma explosão, voa uma perna, outra voa outra. Não está nem aí, cara. O cara voltou rastejando. Eu vi, esse não teve um final feliz, mas eu pirei de ver a cena. Teve um avião da Polícia Federal que caiu no começo do ano, não sei quem lembra. Aí a pessoa desceu e saiu correndo, só que ela não deu conta de sair do fogo. Mas aquela vontade da pessoa mesmo, porque você fica com desorientação espacial, né? A pessoa com vontade de viver, e eu assim, vai, filho, sai do fogo, sai. Aí ele caiu dentro do fogo. Se esse cara caiu um pouquinho para fora, ele estava vivo. Mas olha a cabeça do cara. O avião caiu, ele arrancou o cinto, foi sair, mas ele estava desorientado, ele não sabia para onde ir, ele ficou rodando dentro do fogo do negócio. O problema está no caos do acidente, o problema está no caos do incidente, no caos da catástrofe. Se você não cair nesse caos, você não vai ficar endividado mais. Então, fala assim, o primeiro passo é estancar o sangramento. Então, o que é isso? Significa contenção de despesas. Não adianta. Tem gente que está mal, está no caos e continua gerando mais despesa. Não. Vai ter que cortar o padrão de vida, vai ter que diminuir tudo. É tão simples fazer isso. Ah, não, já moro num lugar de 2.000 conto aluguel, passa para 500, amigo. Agora é a hora da contenção, não tem o que fazer. Eu lembro de pegar um cliente numa mentoria individual, que foi um prazer para mim tratar ele assim. Ele era um cara que estava devendo o carro, devendo as escolas dos filhos, devendo aluguel de prédio, estava num lugar que não precisava, mais caro. O cara era um fanfarrão, só comia fora de casa, fazia tudo errado. Falei, você quer me ajuda? Só tem um jeito de eu te ajudar. Aí ele foi me contratar. Ele falou, cara, eu não entendo aqui, a minha empresa, está aqui o relatório, ela não para de crescer, mas eu continuo endividado. Aí eu falei, a sua empresa está crescendo. Nossa, bacana, a empresa dele cresceu 200%, mas era um bagunçado. Aí eu falei, mas você quer ajuda mesmo? Quero.
Se eu falar tudo você faz, eu garanto que vai funcionar. Se não funcionar, você não me paga. Ele, eu topo. Ixi, mexeu com o cara errado. Você topa mesmo? Topo. Então, quebra de sigilo bancário. Eu quero ver sua conta agora. Mas para quê? É lá que o dinheiro sai. Hein? Abre a conta agora. Não. Eu te dou os relatórios. Eu nem quero ver relatório, eu quero ver a conta. Relatório, você conta história lá, eu quero ver a conta. Aí ele falou assim, certeza que funciona. Se não funcionar, você não paga. Aí abriu a conta. Aí eu fui ver, você quer o nome, o que é isso aqui? Restaurante. O que é isso aqui? Para quem não sabe, você tá naquela fase ali, você não vai comer no restaurante. Restaurante é 400% a mais do que fazer a própria comida. Então eu falei, corta isso aqui. Aí eu vi lá, pacote CVC 2 de 15. O que é isso aqui? Aí a viagem, minha mulher quer fazer, então já pode pedir o cancelamento. Não! Eu falei, não, você falou que ia fazer do meu jeito. Afinal, onde você tá? A sua empresa é desse tamanho ainda, era no centro de Goiânia. Precisa disso? Não precisa, mas eu não vou mudar. Eu falei, então eu vou lá na porta e vou perguntar para as pessoas se elas pelo menos sabem que você está bem ali. E mostrei para ele que não tinha. Aí ele falou, o que eu faço com o carro? Devolve. Eu vou ficar sem carro? Vai. E esse apartamento você está devendo, esse tá de aluguel aí. Vamos sair daí e vamos para outro. Por tudo que é mais sagrado, o cara peitou e fez tudo. Eu morava em morada nova ainda. Eu nunca esqueço, eu saí do apartamento, ele me xingando, eu tive que sair para Carol não ouvir. Aí eu fui saindo, ele me xingou de tudo. Eu estou no apartamento que não cabe ninguém, eu estou te ouvindo. E aqui não tem nem armário. Louco, o cara louco. Devolveu o carro. Eu fiz uma carta para ele pedindo anuência na escola, ele conseguiu, em partes. Mudou o prédio, foi para uma salinha pequenininha, chama downsize, esta bodega. Diminuiu todas as despesas, porque ele estava no caos e não via. Aí a gente encontrava uma vez por semana, me mostra a conta, parou de comer fora. A esposa aliviou, falou assim, ó, tá ruim, mas é a melhor fase da nossa vida. Porque eu estou sentindo que agora vai voltar ao normal. Resolveu o problema na escola, resolveu todos os problemas desse cara, em poucas semanas. Só que ele não queria mostrar. Eu falei, cara, só funciona se você agir no caos. Teve que cancelar CVC, teve que cancelar tudo, mudar de prédio, mudar de apartamento, devolver carro para banco, já estava com busca e apreensão. Sua vida está em paz agora? Tá. Foca na empresa agora e cala essa boca sua. Cara, que prazer ter feito parte dessa história. O cara começou a prosperar, a empresa enxutinha. Eu falei, não seja um burro agora. Foca em custo e esquece despesa. Cresça primeiro, faça dinheiro para depois ser otário. Chega. Cara, ali voltou normal e tchum. Eu tive uma outra mentorada que era filha de rico e não sabia lidar com dinheiro. Aí, o que aconteceu? Ela morava num apartamento alugado caríssimo e tinha um apartamento dela pequeno, que era dela, que ficava sem ninguém alugar e pagando condomínio. E ela daquelas mulheres, assim, com aquelas 30 vezes mais roupa do que necessária. Eu imagino, né? Você sabe como é que é uma mulher, né? E aquela ainda mais filho de rico, que não sabe o valor das coisas, pior coisa que tem. Aí ela falou, eu não aguento mais. Eu falei, não, nós temos 2 casas aqui, um apartamento você não dá conta de pagar mais o aluguel, e o seu que está fechado, está facinho, vamos lá. Foi lá, mandou limpar o trem fechado há 2 anos, conversa com sua família, pede perdão, fala que você errou, que você não sabe administrar, que você vai começar tudo de novo. E é o orgulho. Filho de rico, morando num apartamento de rico. Mas e minha filha vai falar o quê para os amigos da escola? É só fazer trabalho na casa dos outros, chama ninguém mais em casa. Pronto. Dá o size, resolve. Sabe o que aconteceu? Ela mandava uma mensagem, o que eu vou fazer com um tanto de roupa? Eu falei assim, você vai doar, porque você não precisa desse tanto de roupa. Essas roupas é de quem tem dinheiro para morar naquele tipo de apartamento. Você é filho de rico, mas você não sabe mexer com dinheiro. Doa. Aí eu lembro de ver ela na próxima semana, ela fazendo as tarefinhas, e ela estava doente. Eu falei, você está doente de quê? Ela não sabia explicar. Eu falei assim, estava pegada a roupa. Baixou a imunidade da mulher tomar essas decisões. Resumindo, foram todo mundo para esse apartamentinho. Eu não lembro ao certo assim, de cabeça, mas era algo em torno de 350 metros o apartamento que ela alocava, com quase 1 ano de aluguel atrasado. E o dela tinha 58. Então não cabia nada. Só que eles começaram a se ver em casa. Aí começou os relatos, falando sério. Começou a liberar as finanças, começaram a se ver mais vezes e a vida mudou e agradece o resto da vida. É só sair do caos. Primeiro passo, estanque o sangramento. Não dá, ué. O que eu vou fazer questão de coisa atrasada? Tira todo mundo. Reseta o jogo, diminui o tamanho.
Seja humilde toda a vida. Reduz o rolê e acabou. Ah, minha empresa está quebrando. Não está. Aqui eu já sei o que aconteceu. Sua empresa ficou maior que a sua cabeça. Sua cabeça não dá conta de tocar esse negócio. Ou você dá esse negócio para outra pessoa que tem a cabeça maior que a sua, ou você diminui o tamanho do negócio para caber dentro da sua cabeça. Bingo! Negócios não quebram. Quem quebra são as pessoas. Está entendendo o que eu falei ou não? Minha empresa tem 10 produtos e eu estou quebrando. Então você vai cortar os 5 que dá menos ROI e vai focar só nos 5 que dá ROI. ROI é retorno sobre investimento. Ah, o que eu vou falar para minha mãe? Vai ficar sem ir na casa de sua mãe até resolver isso. Não tem desculpa aqui. Ainda mais se eu estiver dando instrução. Toda desculpa que você me der, eu vou te falar. Não precisa você mexer com isso aí. Ah, o que eu vou falar para os amigos que vai levar na escola? Ninguém vai lá mais. O que eu vou falar para minha mãe? Não vai na sua mãe mais. O que eu vou falar para o pastor? Falar que você está orando no Wi-Fi, está ligado, e é de longe. Eu não sei o que você vai inventar. Eu sei que você vai resolver o seu problema. Fala com a sua boca assim, eu vou. Em nome dos 70% dos brasileiros. Eu vou resolver isso. Vamos lá. Se você resolve isso e é bem resolvido, as pessoas que trabalham com você também são bem resolvidas. Se você é um bagunçado, todo mundo é. Sabe o que é mais engraçado? Que se você tem uma cultura na sua empresa de adiantar salário, a vida inteira as pessoas não vão dar conta de usar o salário e sempre vão pedir o salário adiantado. E elas vão ter uma sensação de merda de trabalhar para você. Se você não virar esse jogo, a pessoa vai sempre olhar e falar, tá vendo? Não é suficiente que eu trabalho, porque eu sempre tenho que fazer adiantamento. Só que se você continuar adiantando, elas vão pedir o adiantamento sempre. Pode ser 10 vezes mais o valor do salário, elas vão querer o adiantamento, porque é uma mania. Ela não sabe administrar aquele recurso dentro de um tempo. O tempo é 30 dias, então para com esse negócio. Ah, vou suspender amanhã. Não, vai ter que ensinar a mexer com o dinheiro primeiro. Sugestão, quem não sabe mexer com o dinheiro também não sabe tocar seu negócio. Por isso que é uma merda seu negócio. Depois que tem o estancamento de sangramento, porque você estava em queda livre. Primeira coisa, no meio do caos, não desespera não, para de encher o saco. Cortou a queda, cortou. Não vamos mais ficar escavando o poço? Não vamos. A gente recuperou emocionalmente? Vamos para a fase 2, anota lá aí, chama estabilização. Se eu faço uma cirurgia, eu tenho que ter o repouso. Então você vai pôr estabilização / repouso. O que é o número 2? Estabilidade. Quando a gente está acima da linha 0, esquece estabilidade. Estabilidade é só quando você está negativo. Uma vida, não adianta você buscar uma vida de estabilidade, porque ela não existe. Agora, de repouso, sim. Se eu faço uma cirurgia, eu não tenho que guardar repouso? Sim ou não? Quando eu corto, presta atenção que isso é sabedoria. Quando eu corto todas as minhas despesas para fazer esse downsize, que significa em português, down é menor, size é... Não, size é tamanho, down é para baixo. Redução para baixo, ou criar uma diminuição de tamanho, seria isso, no pé da letra. Então, vamos lá. Quando eu começo a estancar o sangramento, eu não posso já recuperar de imediato. Eu não posso jogar bola se eu fiz uma cirurgia no joelho. Agora, acabei de operar. Resolvi meu problema. Agora tem que ficar o quê? Quietinho. Essa é a fase mais perigosa que ninguém suporta. Você acredita que a fase de repouso ela é pior do que a fase de estancamento? Porque a de estancamento ainda te dá um trenzinho ainda, sair cortando, meio como se fosse o Coringa no filme do Batman. Pensa você mesmo, você deixa de ser o Batman, porque você tem dinheiro, né? O Batman é rico. E o Coringa você já sabe, né? O cara rejeitado, no emprego, aquela coisa. Você é a mesma pessoa. Quando você vai cortar gasto, parece ser o Coringa dentro do negócio. E você está destruindo com tudo. Só que se você ficar quietinho até terminar a fase 2, respira fundo. Aí passou o repouso, nós vamos para a fase 3, brilhante. Aí não tem um que não dá conta de sair do buraco. Aí essa fase é a fase de tração, não é a fase de crescimento. Ela não é um gráfico que cresce assim, ó, ela é um gráfico chato. Essa aqui é a fase de tração. Anota aí, / recuperação. Aqui saindo do repouso, lá vamos nós. Como aumentar esse negócio aqui? Ó? Reduzir a despesa, não vou escavar mais. Fico quietinho em repouso, depois eu vou para a inclinação. Essa inclinação é uma potencialização de receita ou geração de receita nova. Ou aprender a fazer coisas novas que vai gerar um resultado novo. Então, potencializar a receita existente, aumento de receita, criar mais canais de receita. Se eu começo a criar mais canais de receita, o que eu vou fazer? Eu vou sair daquele buraco. Pode demorar um mês, pode demorar um ano, eu vou voltar naquela linha zerada. Quando eu passar por ela, respiro mais uma vez.
Sai das dívidas. Agora fala assim comigo. Não, esfrega as mãos que vocês vão passar por isso. Faz assim, ó. A partir de agora, eu vou fazer novas dívidas. Só que é a dívida de alavancagem. Vamos fazer uma dívida de alavancagem? Deixa eu pegar uma aqui braba. Vamos lá. Alguém que entende de construção, se der um projeto na sua mão, você dá conta de sair do outro lado construindo uma casa? Levanta a mão. Ó, pouca gente. Então tá, você está fora. Então vamos lá. Se você está fora de liderar o projeto, você só cabe em 2 lugares agora. Então, só 5 pessoas levantaram a mão. Eu também aqui, dá 5. Se der o projeto na minha mão, eu saio com ele do outro lado. Ainda sai diminuindo despesa assim, de forma absurda. Conheço. Se você não faz parte de quem dá conta de tocar o projeto, você faz parte só de outros 2 caminhos. Ou você vai pôr o dinheiro, ou você vai pôr a mão de obra. Alguma coisa você vai ter que fazer. Então você vai ou bater massa, ou você vai tocar, ou então você vai operar. Certo? Marcelo, eu estou de fora aqui, não entendo nada. Nem dinheiro eu tenho, nem mão de obra qualificada eu tenho, porque não faz, de qualquer jeito. E também não dou conta de tocar o projeto. Então, se você der conta de aprender um negócio que fica do lado de fora, é a sua salvação. Achar, levanta a mão quem dá conta de tocar uma obra. Achar os que tocam a obra. Quem tem um dinheirinho aí para pôr numa obra? Levanta a mão, vou pôr para te ajudar. Aí, ó, tem 3. O povo tem medo de levantar a mão aqui perto de mim, né? Falar assim, ó, eu tenho, então compra umas PR aqui agora, né? Eu sei que vocês têm medo. Aí o que acontece? Vou nem falar para não liberar energia, né? Eu estou ligado. Só que essa dívida seria de alavancagem, mas no final eu te ensino. Se você não é nem o operador, nem o projetista, né? O que vai tocar o projetista, não. Você vai o executor do projeto e nem a mão de obra e nem tem um dinheiro, você é uma pessoa que pode achar 2 e fazer o encontro e ficar com uma parte. Isso se chama nova geração de receita. Você nem precisa ser corretor, mas se você achar uma pessoa que quer um prédio e achar o dono do prédio e apresentar, você chega na pessoa, ela é obrigada a te dar. Porque eu sei que conectou. Aí depois você vai aprendendo. Eu nunca esqueço que o cara que me vendeu esse prédio ganhou R$1 milhão. R$1 milhão de comissão. Mano, ficar um milionário com uma ligação, vai cagar. Hã? Pois é, isso é massa demais. Eu não falei que quem tem que cagar é a pessoa que ganhou, é você, que não entendeu vários rolês que você pode entrar. Entendeu ou não? E vive reclamando na vida que não tem oportunidade, mas a oportunidade está em todo lugar, ué. Você não entende de oportunidade, não é que não. Não vamos falar isso, que vai destravar essa pobreza aí. Fala do fundo do seu coração, fala assim, ó, não tem falta de oportunidade. Fala assim, ó, eu é que não sei ler a oportunidade. Melhor, eu não sabia. Eu não estava criando. Ah, então se não sabe ler e não sabe criar, eu entendo que você pode falar que está faltando. Não está. Eu estou cansado de ver gente assim, Marcelo, onde que eu ponho meu dinheiro? É gente demais que tem dinheiro. Marcelo, nós não está vendo eles, mas eles não encontram com gente igual vocês. Eles encontram com gente que fala assim, é para lá que põe o dinheiro. Essas pessoas, elas se encontram. Vocês não. Se tiver com essa cabeça de quem ainda tem medo de fazer as coisas, você não vai nem ouvir essa conversa em mesa nenhuma. Todo lugar que eu estou, e aí, Marcelo, você está pondo aonde? Aí eu falo, por exemplo, hoje eu fiz uma operação e ganhei $1 milhão. Comprei um avião abaixo do preço e já estou operando ele, então está vindo. $1 milhão. Eu fico pensando, que merda. Por que a gente que é pobre não ganha $1 milhão? Porque eu já fui pobre. E você passou a vida inteira para fazer um dinheiro desse, ou nunca vai fazer um dinheiro desse. Aí você, quando tem as mesas, as oportunidades, entende o jogo. A pessoa me ligou e falou, não, aconteceu isso aqui, você quer? Quero. Aí você faz uma transferência de um dinheiro que ia dar 1% ao longo de um mês, a operação faz você ganhar $1 milhão. E eu não entendi a minha gerente. Aí eu fui falar com a gerente, ela, não tira o dinheiro não. Eu falei, então me paga $1 milhão, que é o que eu estou ganhando, vai. Ela, não, mas aí não dá. Eu falei, então não tenta fazer o meu dinheiro ficar aqui. Ele saiu para transar em outro lugar e vai voltar com um monte de filhote. Ele já foi, você está impedindo. Só me dá o papel, deixa eu mandar esse dinheiro para lá.
Poxa, mano, não faz sentido. Então é o seguinte, para sair da dívida é isso aqui, ó, é 1, 2, 3. Estanca o sangramento, vai para o repouso, vai para geração de receita. Ou geração, não sei se você anotou, ou potencialização de receita. Sacaram ou não? O Felipe está aí? Vê com o Felipe aí que eu pedi para ele um negócio. Vê, cadê ele? Está aí? Aonde? Está aí? Levanta a mão. Ajuda aí. Levanta a mão. Quantos compraram o ingresso para estar aqui? Só quem comprou, não é quem é convidado, não. Só quem comprou. Fica com a mão levantada. Como vocês ficaram aqui, tem a lista ainda, mas pode, eu acredito neles. Dá um livro para eles meu aí, por eles terem me esperado até agora. Não minta, senão você vai ficar sem prosperar. Só quem pagou. É isso mesmo. Aí sim, hein? Pode entregar aqui na hora que o pessoal passar. Pode passar, passa para alguém da equipe. Pode atrasar sempre? O meu atraso é igual a prosperidade da maioria. Está demorando, mas vai chegar. Vocês estão assistindo ao vivo aí, ó. Vocês estavam assistindo a outra palestra. Olha lá, atualmente sua renda é de 1.000 a 3.000, 42%, de 3.000 a 5.000, 23%, de 5.000 a 10.000, 18%, mais de 10.000, 16%. Seguinte, o que eu falo para vocês? A dívida não pode ser o pavor da sua vida. Às vezes você está numa situação de... Quem é empresário? Levanta a mão. Vocês estão numa situação de desencontro de caixa. Calma. Dívida que vai vencer... Vamos aprender um negócio? Vocês que são empresários, para vocês não ficarem com medo. Fala assim, ó, dívida que vai vencer não é dívida. Por isso que ela chama vincenda. Vincenda. Primeira vez que eu ouvi a palavra, né? Vocês têm que ficar profissional nisso. Vocês têm que saber o que está no rolê por trás. Vincenda. Dívida vincenda é dívida que não pode ser cobrada. Se uma pessoa te cobrar uma coisa que não venceu, você pode processar ela que você ganha. Presta atenção. Tem a dívida vincenda, que não pode ser cobrada. Tem a dívida vencendo e tem a dívida que te venceu, que é o quê? O tempo não para. E aí você programou, ela passou por você. Aí, aqui está o segredo, para você nunca mais ser bobo. Dívida não pode ser enrolada. Dívida tem que ser arrolada. O que significa isso? Quer a explicação ou não? Então, quando a dívida está vindo, você está parado aqui no tempo. Ó. Quando a dívida está vindo, você precisa tomar uma decisão. Vincenda, tipo, é amanhã, está tudo bem ainda. Só que chegou no hoje, nós empatamos no dia. Se eu passar um dia sem resolver, eu enrolei a dívida. Então a dívida é enrolada, aí acabou, aí todo mundo fica atrás de você. Você fica doidinho, você perde energia. Então você tem que chegar aqui, já sabe que não dá conta de pagar amanhã, antes do empate, que a dívida vence depois de um dia. No dia está empatada. Um dia antes de vencer, você está vencendo, olha que loucura. Se a dívida é para amanhã, você está vencendo ainda, você está no hoje. Aí chegou no amanhã, o que aconteceu? Vocês estão empatados. A dívida passou um dia, deu 0 horas, a dívida ganhou o jogo. Você foi bobinho, você não podia ter deixado, não. A dívida tem que ser renegociada e arrolada. Para frente de novo. Porque enquanto você vai trabalhando, vai vindo. Aí você precisa de ter a cabeça boa e ir atrás de soluções novas. Vocês estão entendendo ou não? Qual que é o problema do brasileiro? O brasileiro não sabe disso. Ele não entende nem por que a dívida venceu, por que ela está empatada, que ela está em dia, ou por que ela está à frente. Ele não sabe arrolar dívida. Ele não sabe que no markup, na formação de preço bancário, tem lá inadimplência de 8%, ele já é colocado no custo global da operação. Então, todo mundo que toma dinheiro emprestado, mesmo pagando em dia, já paga o juro de quem não paga. Está sabendo disso, né? E aí o que acontece? Se você souber disso, você não fica preocupado com dívida. Você vai saber que tem uma gordura que você pode arrolar a dívida no banco. Vocês têm Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Se Minha Casa Minha Vida tiver com problema, tem lá no contrato da Caixa, você pode suspender ele por 1 ano. E arrolar a dívida para o final. Olha que louco. Aí a Caixa é obrigada a fazer. Mas se você ligar, tem? Aí eles vão falar assim, claro que não. Você tem que ligar com o dispositivo, senão tem que acionar um advogado. Se você quiser suspender o contrato, você não perde a casa. Eu fico com dó do tanto de gente que perde casa. A pessoa perde casa por causa de ignorância. Ela quer fazer o quê? Ela deixa a dívida vencer. O que é vencer dívida? Que dia você está vencendo? Você tem dívida para amanhã, você está vencendo. Dívida está com você hoje, você está empatando.
Dívida venceu você, passou um dia, você não deu satisfação. Qualquer dia a mais que esse chama enrolar. Aí a dívida vai enrolando igual um plástico. Você vai ficando que jeito? Você ainda resiste numa semana, um mês, aí vem 3 dívidas te enrolando. Imagina que jeito que você não fica com um mês de dívida, 1 ano de dívida. Quem é honesto se sente picareta, se sente a pior pessoa do mundo. Vagabundo nunca importa. Mas alguém, um homem ou mulher de negócio, não deixa esse negócio enrolar em volta dele. Senta um dia antes, bora rolar esse negócio. Mas eu já vi outros métodos. Instituição financeira não faz acordo antes do negócio vencer, nem vencido. Ele deixa estourar para pôr um terror na sua cabeça. E aí, se você está nesse nível, tem que esperar. Infelizmente. Grandes empresas também fazem isso. Eu nunca quebrei na minha vida, porque a minha cabeça ela continua crescendo. Então, não tem negócio que me ultrapassou. Quando eu vejo alguma coisa que não está na minha gestão, ou que está querendo me passar, ou eu paro para estudar um pouco mais, ou então eu até dou. Não pode ficar para você, não quero não. Eu já abri mão de algumas empresas por não ter como tocar aquele negócio. Então, na minha cabeça, eu tenho uma coisa muito simples. Negócios são inquebráveis, porque eles nem existem. É um pacto da nossa realidade imaginativa. Agora, pessoas são reais. Se ela tiver a cabeça boa, ela não quebra nunca. Engraçado, você fica desanimado 1 semana. Eu nunca fiquei nem um dia. Essa 1 semana dá para enrolar num monte de dívida. Pega um papel filme e vai enrolando assim. Ó. Eu vi um cara, mano, o Antônio, eu pirei. O cara pegou e falou, vou enrolar 100 vezes uma silver tape assim, vou vir com a Lamborghini. Ele veio. Você viu esse vídeo? Nossa! O cara veio, passou a Lamborghini e arrebentou a silver tape. Aí ele enrolou 1000 vezes. Bem, arrebentou, correndo. Aí ele foi enrolando milhares de vezes, eu não lembro a conta. Eu sei que ele veio, arrancou a frente do carro. 1 vez você passa, 2 vezes você passa. Na hora que ele pôs lá, assim, arrebentou o carro inteiro de passar. Aí ele gastou um dinheiro lá passando aquela fita. A fita parece inofensiva no começo. É a mesma coisa de eu pegar um fio mesmo de roupa e começar a enrolar no seu braço. Você arrebenta fácil, né? Se eu der umas 50 enroladas aqui, você não tira mais, não. Isso é dívida. Então, fala assim, a partir de hoje, eu vou gerir a minha vida para não virar um caos. O que eu sempre fiz, tá? Eu não me lembro de ter esse caos, de ter ficado apavorado nenhuma vez, mas eu tomei decisões nas quais eu não tinha um dinheiro para pagar. Várias vezes. Várias vezes eu fiz isso. Marcelo, deu errado. Eu não consigo ficar desanimado tendo dívida. Eu queria saber como é que é a sua cabeça conseguir aceitar o desânimo tendo dívida. Eu não. O dia que eu fiz essas dívidas, eu fico maluco. Eu tenho um family office que controla meu patrimônio, um nos Estados Unidos e um aqui. E aí eu abro lá o patrimônio e falo, se eu parar aqui hoje, meu dinheiro acabar, eu estou devendo quanto? Cara, é tantos milhões que eu falo assim, eu vou trabalhar só hoje. Não estou brincando, não. Sabe por quê? Porque eu não quero vender um patrimônio meu para bancar a prestação de alguma coisa. Antes eu era um bobinho, só pagava à vista tudo. Tudo. Não faço financiamento bancário, meu estilo, não, para mim não compensa. Eu gosto de comprar coisa quebrada, antes de virar leilão, ou comprar do leilão. Eu comprei um imóvel essa semana, aí os caras, não, paga à vista. À vista eu não vou pagar, não pago. Alguém pergunta por quê? Porque o dinheiro rendendo paga a prestação do negócio, por isso que eu compro a prestação, porque eu criei uma máquina infinita de fazer dinheiro todo dia. Eu vou pegar meu dinheiro e vou pagar à vista. Ah, você tinha que pagar à vista porque você ganha desconto. Não quero desconto, para cobrar mais caro. Eu quero parcelado. Por quê? Porque o dinheiro rendendo no banco, todo mês eu tiro 1% daquele cardinho lá, como diz o meu pai, e eu vou lá e pago a prestação daquele negócio. Ou aquele negócio eu ponho ele para alugar, metade do aluguel já é a prestação do negócio. Para que eu vou pagar à vista? Ah, sim, eu quero pagar à vista. Se eu tiver um comprador imediato. Então, o negócio que eu acabei de comprar hoje, já tem um comprador, já vou pôr na mão dele, me dá meu $1 milhão, acabou. Se for para ganhar dinheiro agora, comprando à vista, eu tenho que girar rápido o negócio. Esse papinho de vamos ficar com isso aqui, o tempo deteriora o ganho. Escreve essa expressão aí. O tempo destrói o ganho. Então, o fato de ser desanimado e demorado em tomar decisão vai fazer você ficar mais pobre. Tem gente aqui, por exemplo, que está precisando de umas ideias na cabeça. Aí eu falo, bora andar comigo, bora entrar no FPV. Não, agora não vai dar, não. Deixa eu falar uma coisa. Desculpa que eu daria no seu lugar para entrar hoje. Eu falaria para a minha empresa, eu dei tudo para você chegar até onde você chegou. Agora você vai pagar esse curso para mim. Ia mandar a empresa pagar.
A sua empresa já te bancou? Não, mas você vive se lascando por causa dela. Eu estou te contando um segredo. Daqui 1 ano você vai virar e vai falar assim: cara, eu estou até hoje ouvindo o Marçal, ele é da hora, mas não aprenda, não faça os trem que ele fala. É a pior sensação que você vai sentir na sua vida. Isso sim é um prejuízo absurdo. Marçal, você é esperto, você está falando isso para a gente comprar seu produto. Compra de alguém que pode te ajudar, meu filho. Seu jeito não está funcionando, dá para ver. Não é sobre Pablo, é sobre você falar, já chega. Caça outro mais barato. Caça alguma coisa, mas faça algo pela sua vida e pela sua casa. Eu estou de boa, cara. Se ninguém vai comprar nada meu, tá tudo bem, cara. Eu quero é ajudar. Você quer ajudar mesmo? Por que você não dá esse curso? Porque você não vai fazer, eu te conheço. Mano. Você não deu valor, cara. Quando você não dá valor e não põe o dinheiro, você não vai fazer. Ué. Uma coisa quando eu falo, o evento é no estádio. Vamos lá, todo mundo compra o ingresso e eu loto o estádio. Aí é na política eu falo, bora ali. O povo não aparece que é de graça. Os de graça não resolvem. Fique em paz, mas confie em mim. Não funciona. Com a fama que eu atingi, todo mundo chega em mim e fala, eu te dou metade da minha empresa de graça. De graça. Você quer usar a minha imagem. E aí, Marçal, você entra? Se eu topar entrar, ainda põe dinheiro. Marçal, por quê? Porque eu quero mandar. Porque se eu uso a minha imagem para comprar 50% da sua empresa e você ainda vai ganhar dinheiro junto comigo, você vai me tratar como um garoto de propaganda. Eu não sou garoto de propaganda de ninguém. Todas as empresas que me propuseram isso, eu não peguei nenhuma empresa de jeito. Eu ponho meu dinheiro lá. E aí, se a pessoa falar, não, tá normal não, meu dinheiro está aí, eu quero ouvir. Então, eu, mesmo tendo o poder e tendo uma imagem que eu posso entrar em qualquer tipo de negócio, só pôr no meu nome. Toda hora. Meu filho ficou em crise um dia que eu falei para ele, um cara ofereceu um terreno num loteamento de 4 milhões de reais para mim. Ele só queria algo. Ele só queria que eu gravasse um vídeo falando que eu tenho o terreno lá. Ele ia transferir o terreno para mim. Aí, meu filho vendo, eu falei, não quero não. Aí, meu filho, você é bobo. O cara está te dando um terreno de 4 milhões, papai. Eu falei, não. Tem algo por trás disso aqui que não é 4 milhões. Ele quer comprar a validação de alguém para usar esse vídeo para falar para todo mundo que eu comprei e aquilo vai aumentar a credibilidade. Aí sabe o que acontece, filho? Um monte de gente para comprar. Se eles comprarem acreditando em mim, aquele negócio der errado, essas pessoas vão vir em mim. E vai ficar mais caro que 4 milhões de reais. Se ele quiser me dar e ficar calado e contar a história e eu não ter que falar nada, eu pego. Quem falou que funciona de jeito? Que é o vídeo. Porque o vídeo é estourado. Você toca a cara do Marçal ali no Instagram, o Instagram já sabe. Cliente principal. Já leva o vídeo sozinho. Pois é, mas o problema é esse do mundo. Ninguém está dando nada de graça. Não existe nada de graça. Aí quando eu percebi isso, que eu poderia entrar num monte de negócio com a minha cara, eu falei, mas eu vou virar garoto de propaganda dos outros? Não, quero ser dono. Se não tiver o espaço para o meu dinheiro, eu não entro. Vocês entenderam ou não? Que aí chama Smart Money, eu uso a minha imagem e o dinheiro, aí vale 2 o dinheiro. Bum. Então, turma, abre aqui as perguntas aqui. Marçal, mas a gente quer sair das dívidas. Então é o seguinte, só foca nesses 3 aqui. Ó. Sua vida deu errado bem aqui nesse dia. Tenha humildade, para de escavar. Corta tudo de despesa, larga de ser bobo. Marçal, ganha 1.000, dá para cortar a despesa. Porque se você ganha 1.000, tem a ver com sua vida. Se você ganha 5.000, dá para cortar a despesa. Se ganha 100.000, também tem que cortar a despesa. Porque nós, o povo brasileiro, aprendemos, pelo menos assistindo a vida dos outros, que a gente deve gastar mais dinheiro do que a gente ganha. Sim ou não? Despesa zero, custo alto. O que é essa aula? Essa aula é de mestre. Se você aprender ela, você vai ficar muito rico. Sempre diminua despesas até zerar. Depois aumente o custo. Anota aí a relação do custo e da despesa. Custo dá retorno, despesa nunca mais volta. Eu, Pablo, não sou homem de despesa. Eu odeio, com toda a minha alma. Qualquer coisa minha é rentabilizada. Qualquer coisa minha eu capitalizo. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você vê minha. Pode perguntar de todo o meu patrimônio, dos bilhões de empresas. Não tem nada que não seja rentabilizado. Eu não carrego avião nas costas, não carrego helicóptero nas costas, nem prédio nas costas, nem Ferrari, nada. Se não ganhar na compra, ganha na gestão, ou então ganha na venda, ou então ganha nos 3. A gestão, como é que faz para ganhar dinheiro? Velocidade. Vou te dar um exemplo, talvez você nunca ganhou essa aula, nem do seu pai, nem do pastor, nem de ninguém, nenhum curso que você fez. Se você faz um investimento e ganha no investimento e demora a desfazer daquele investimento, o lapso temporal vai anular o ganho. Você já escreveu isso aí, nem lembra. Então, onde que está o segredo do dinheiro? Está na velocidade. É melhor ganhar menos e girar mais rápido.
Se você aprender esse jogo, rico. 5 anos, qualquer um fica rico. Marçal, para de loucura. Eu estou trabalhando, tem 20, mas você não ouve instrução, hein? Jumento trabalha 40 anos, aí está do mesmo jeito, é jumento. Trabalhar errado, muito errado, só vai fazer de você uma pessoa que não vai ter sucesso nunca na vida, nem vai ter paz, inclusive. Agora você me ofendeu, você falou que eu sou jumento. É porque você carrega mais carga do que você dá conta. Carga emocional, espiritual, física, inclusive. Tem gente que está com 15 quilos, 20, 30 quilos a mais. Aí quer prosperar. Então aí vai ser na Folha de São Paulo. Marçal fala que quem está com sobrepeso... Não é Marçal que fala, não. É seu osso que fala, é sua musculatura que fala. Você começa a gastar mais oxigênio para tocar esse corpo aí. Isso é a relação econômica. Você precisa de entender que o seu corpo determina onde você vai chegar. A sua mente é igualzinho. Seu espírito também. Então, se você não tiver confiança em alguém que para te dar uma dura mesmo, para chegar junto em você e te falar, faça desse jeito, você não vai mudar. Você faz de tudo para parecer um robozinho, para dar errado. E é um robozinho do Lula ainda. É. Robô você aceita do Lula? Você não entendeu a piada. Robô com Lula. Robô. Vai, taca mais um processo. Como é que eu falo para vocês? Vamos fazer o seguinte, esquece tudo que eu falei, moço. Curte a vida doidada, arregaça com tudo. É o que você já gosta. Quando eu estou no período eleitoral, eu tenho que convencer vocês a votar em mim, mas agora eu não estou, eu tenho que falar o que eu quiser, entendeu? Na moral, esquece prosperidade, esquece riqueza, esquece essas coisas, senta o bambu. Sabe o que vai acontecer? Sua vida vai ficar do jeito que está, ué. Porque rapidinho você vai queimar todas as suas conexões, vai queimar seu crédito. Crédito é a melhor coisa que existe. Nunca estrague isso. E se estragar, aqui está a fórmula para recuperar. Mesmo que demore 1 ano, dá para recuperar. Marçal, você não sabe, estou devendo 10 milhões. Eu sou seu fã. Eu nem sei como é que faz para dever 10 milhões desse jeito. Quem confiou e pôs 10 milhões na sua mão? Você é brabo. Ou seja, você é alguém de alta categoria. Você saiu enganando quantas pessoas para dever esse tanto de dinheiro, meu Deus? Ou então você tinha um grande negócio, você só desanimou e entrou no meio do caos. Só isso que aconteceu. Eu sei que pelo perfil, ninguém ia estar aqui num dia desse, uma hora dessa, sendo um vagabundo. Seu perfil é de gente honesta, de gente batalhadora. Você só precisa falar, já chega. Senão você vai acostumar com esse vidão aí, ó. O que me fez mudar de vida foi não acostumar com esta merda que nos enfiaram. Esse país é viciado há 500 anos em fazer pessoas escravas emocionalmente, escravas o tempo inteiro de notícias, escravas de coisas que não vai mudar nada. Você vai ter que criar sua própria cultura, vai ter que cuidar da sua vida, vai ter que dar um basta. Vai ter que mudar suas amizades, vai ter que mudar seus nutrientes. Quer mudar aí o tamanho da barriga? Muda a comida. Quer mudar aí as coisas que estão na sua cabeça? Muda os nutrientes mentais que você está pondo aí dentro. Muda as pessoas que você está ouvindo para você ver. Engraçado, né? Todo mundo me cobrando com o negócio da escala de 6 por 1. Vocês estão vendo aí o que eles estão falando? Cara, eu sou a favor de você trabalhar o tanto que você quiser. 2 coisas que eu tenho para falar aqui do fundo do meu coração. Não precisa lutar por questão de escala. Trabalhe do jeito que você quiser. Segunda, ponha os políticos para trabalhar 6 por 1. Terceiro, nós somos um dos países mais improdutivos da Terra. Se você falar que vai trabalhar 4 por 3, significa que pode ter um ganho aparente agora. É só saber fazer conta. Parece que você está dando um ganho aparente para muita gente, mas o desemprego vai ser em massa. Por quê? Porque se você sai de uma escala para outra, você tem que ter a sua percepção salarial diminuída. Ninguém vai poder diminuir isso, certo? Não diminui agora, mas vai ter que reduzir posto de trabalho e redividir a carga de trabalho para todo mundo. Porque um país que não ajuda o empreendedor, que é o povo com o CNPJ, vai ferrar com ele achando que uma medida populista pode salvar o país. Nós somos o povo mais improdutivo da Terra em relação ao trabalho. A nossa média de produtividade cresce 0 ponto alguma coisa por ano. A gente é absurdamente improdutivo. Engraçado. Os Estados Unidos têm 10 dias de férias, a gente tem 30. Os caras ainda querem reduzir tudo. Aí você fala, Marçal, você acha justo? Não, eu não acho justo uma pessoa passar uma vida inteira trabalhando 6 por 1. Acho que isso é uma fase.
E a pessoa tem que sair dessa fase o mais rápido que ela puder. E não fazer o país inteiro ficar improdutivo. Sacou o que eu falei ou não? Mas de tudo, se vocês quiserem ser populista, mete nos políticos. Os políticos trabalham 3 por 4. Os políticos trabalham 3 dias em Brasília por 4 dias de folga. Eu sou a favor de todos eles trabalharem 6 por 1, inclusive quando eu for. Aí eu acho que a pessoa que é executiva tinha que trabalhar 7 por 0. É o tempo inteiro, é um chamado, entendeu? É igual um pai de família, ele não tira folga. Ele tem que trabalhar, você não quer fazer isso, então vai ficar 4 anos se lascando. Então a grande verdade é o seguinte, se você não mudar seus pensamentos, você não vai mudar seus resultados. Se você continuar com medo, minha sugestão para todo mundo que está presencial e está no online, faça a sua empresa pagar, faça seu futuro pagar o seu progresso. Todas as vezes que eu conquisto um resultado, eu me pago como pessoa. Engraçado, eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser, mas mesmo assim eu falo, esse projeto tem que me pagar. Aquela empresa que eu dei meu suor, sangue, lágrima e gordura, ela vai ter que pagar tal coisa. Eu mando ela pagar. Por quê? Porque eu dei tudo por ela, agora ela vai fazer o que eu quiser. Então, sugestão para os empreendedores, faça a sua empresa pagar pelo progresso, senão ela vai se arrebentar junto com você. Vou falar isso uma vez aqui. Quem está nessa fase aqui, desconsidera minha fala, vai viver isso aqui. Talvez você saia da dívida em 1 mês, 6 meses, 1 ano. Se você fez qualquer tipo de dívida, é porque seu nível é alto daquele endividamento. Você também tem um nível alto para sair. Está tudo certo. Para os demais, eu dei esse presente aí, obrigado por vocês esperarem. Eu estava saindo de alguns eventos, um atrás do outro ali. Estou falando já há algumas horas. Vou abrir para todo mundo a oportunidade de entrar e andar comigo. Essa semana começou o SPR 7. Esse SPR 7 é uma mentoria de sabedoria, prosperidade e riqueza. Se você só me ouvir, eu acho que você já prospera. Mas se você praticar o que eu falar, aí você vai explodir. Eu quero te falar do fundo do meu coração uma coisa que eu percebi ao longo da minha vida. Se você sentar para aprender com um bilionário, der tudo errado, milionário você fica, certeza. Porque a escala é alta, a conversa é de um nível alto. Aí você começa a acostumar com esse tipo de conversa. Minha sugestão, você quer ser milionário, ouça instruções de quem construiu bilhões. Você quer ter só 100 mil, essa coisa? Fala só com o milionário. Pode falar com ele, que ele te ajuda. Só de ouvir as conversas, só de estar no meio, sua cabeça já começa a pegar outra frequência. Então, sugestão por hora. Entra aí mostra aí o site aí, para quem está online. Eu, no lugar de vocês, eu faria a empresa pagar. Marcelo, eu não tenho empresa. Eu faria o futuro pagar. Como assim fazer o futuro pagar alguma coisa? É muito simples. Você tem certeza que seu futuro é brilhante, sim ou não? Só pelo ânimo eu já sei que não. Então não tem dinheiro no futuro. Todas as vezes que eu quero tomar uma decisão que é maior do que eu dou conta, apesar de ter esse tanto de capital, às vezes vai tomar uma decisão de centenas de milhões de reais, é um pouquinho pesado, porque às vezes se der alguma coisa errada, você usa o capital, né, de fluxo de caixa. Eu sempre chamo o futuro para me ajudar a sacar o negócio. O que é o futuro? Eu meço a minha vitalidade, eu meço a minha disposição, eu meço o crescimento, eu meço tudo e falo, tem dinheiro lá no futuro? Tem. Então foda-se, desculpa falar essa palavra, mas eu falo. Então foda-se de novo, pode assumir esse compromisso. Eu acabei de comprar um prédio para a plataforma. Eu gastei mais dinheiro no prédio, na sede da plataforma dos Estados Unidos, do que quando eu comprei esse prédio aqui agora. E aí eu fiz essas medidas, olhei para o futuro e falei, esse negócio aí vai bombar mesmo? Vai. Então saca esse dinheiro do futuro e põe. Tchunga. Mas como que é isso? Ou eu faço aquilo que eu já dei todo o lucro, bancar aquilo que eu tenho que progredir para ajudar esse negócio de volta, ou então eu saco dinheiro do futuro. Todo mundo está assistindo, pode escrever isso aí, que um dia você vai me agradecer por aprender isso. Escreve assim, eu vou sacar dinheiro do futuro. Como que saca dinheiro do futuro? Eu ponho a minha vida numa régua e falo, tem como eu dar certo? Se eu conectar com gente nova, dá certo. Se eu tiver experiência nova, vai dar certo. Se eu aprender coisa nova, eu vou mudar. Sim. Tem dinheiro no futuro. Vou voltar no passado para te explicar, porque às vezes você entende mais rápido. Quando eu quis crescer lá na Brasil Telecom, que eu trabalhei 7 anos e meio, quase 8 anos, né? Eu lembro de responder num processo seletivo assim, a pessoa perguntou, por que você quer ganhar R$300 a mais? Que era de um processo seletivo para o outro, de um cargo para o outro. Eu falei, esses R$300 que eu vou ganhar, eu quero levar minha esposa no restaurante todo mês.
Aí aquilo marcou ali as pessoas, elas ficaram me lembrando daquilo direto. Aí um dia eu passei na porta do restaurante e eu olhei para aquele restaurante e tive medo de entrar com a minha esposa, porque eu pensava assim, eu vou ter que gastar meu dinheiro todo aí nesse restaurante. E não tive coragem de entrar. Aí eu vi uma segunda vez, não tinha coragem de entrar. A terceira vez que eu fui ver, o restaurante tinha fechado. Claro que eu não pude perder a piada, eu falei, fechou, porque ninguém tinha coragem de entrar. Mas a pior sensação foi depois de ficar rico e voltar na minha cidade e passar lá e lembrar disso. Da covardia de não ter coragem de ter entrado com ela. E nem todo o dinheiro do mundo agora faz eu voltar na mesma cena e entrar lá dentro, porque não existe o restaurante mais. E a raiva, e a vontade de comprar o restaurante? E a vontade de voltar no tempo? Eu lembro quando ela pediu para mim para ficar num lugar que era uma pousada dos Pirineus, sei lá em Pirinópolis, em Goiás. E aí era 200 e pouco, um negócio assim. E eu falei, meu Deus, ela vai ficar pobre. E aí eu pesquisei até achar um quarto, 60 conto. E a Carol, com aquele ânimo, ela acreditava, ela via futuro. Ela falava, eu vou sacar do futuro isso aqui hoje é uma desgraça. E eu nunca esqueço o tanto que eu fiquei constrangido de oferecer isso para ela. Casado. E eu fico pensando, que merda, se eu soubesse meu futuro, eu nunca ia fazer esses negócios com ela. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Só que a gente só aprende esse negócio se alguém nos ensina ou se a gente experimenta o futuro. Se você tem certeza que o futuro é brilhante, nunca deixe de tomar a decisão que o seu coração fala para você tomar. Nunca. Mas eu vou ficar mal. Mas o futuro é brilhante. Continua. Se o futuro continuar brilhando, mesmo que seja no fim do túnel, continua tomando a decisão. Você está no caminho certo. E o medo das pessoas é que elas, ou de vocês, é que vocês querem que as coisas funcionem na hora. Elas não vão funcionar na hora. Continue sacando do futuro. É lá que está a energia. Depois que eu entendi isso, a minha cabeça criou outra atmosfera, outra dimensão. Eu entendi que o segredo está no futuro. Vou te explicar. Se você tem uma terra, você pode falar com o futuro. Talvez você está achando que é balela minha, agora eu vou te provar. Você vê uma terra, aí você fala assim, ó, eu vou falar com o futuro. A terra tem um alqueire. Você chega em alguém e fala assim, se eu plantar milho aqui, você compra? Compro. Você pode travar o preço para mim? Posso. O cara vai lá e fala, eu pago nesse um alqueire de chão, sei lá, 10 mil reais. Eu pago 10 mil. Tá bom. Você pode antecipar esses 10 mil, eu te entrego exatamente a colheita que sair, e você pode antecipar e me dar 7 mil agora, antes da colheita? Posso. O cara vai ganhar dinheiro, ele calcula o dinheiro descontado, é lucro para o cara que vai pagar 10 mil depois da lavoura. Ele pega o dinheiro descontado e põe na mão. Esse cara faz o quê? Esse cara vai lá e compra semente. Ele sacou o dinheiro da onde? Do futuro. E ele plantou a semente. Aí o futuro está assim, até que enfim. A semente é a única forma de falar com o futuro. Ele planta, rega, gasta aquele dinheiro lá para plantar um alqueirezinho de chão. Ele vai lá e entrega aquilo para o cara. Ele aprendeu a fazer um jogo. Na próxima vez ele vai aprender e vai vender só a metade. Aí ele vai lá, pega a outra metade e negocia mais caro. Aí ele vai fazendo esse negócio. Uns 5 anos fazendo isso aí, não tem um ser vivo na terra que não fica rico. Só sacar dinheiro do futuro. Marcelo, mas você falou a história de um cara que tem terra. Aí que você deu bobeira. Passa em todos os lugares e vê o tanto de terra que não está produzindo. É só bater na porta. Bora produzir na meia. O que é meia? Você fica com a metade para ser dono da terra, eu fico com a outra metade. Você vai lá e trabalha, faz a mesma coisa que eu acabei de falar. De novo, o saque está no futuro. Nunca precisou ter a terra, nunca precisou ter a semente. Precisou de falar com o futuro. Alguém quer comprar esse milho. Só que o milho não existe porque você não sabe falar com o futuro. Eu não sei o que vocês estão pensando agora depois de ouvir isso, mas tem tanta chance. Eu poderia ficar aqui até meus 80 anos falando para vocês. Tem formas de falar com o futuro e sacar dinheiro de lá. Desde que você esteja no futuro. Desde que você se enxergue no futuro. Porque se você não enxergar, seu passado é o máximo que você consegue. Conseguiu entender ou não? A sua dívida não te define. O tanto de dinheiro que eu tenho na conta, o tanto que você tem, não define nenhum dos dois. Mas a capacidade geradora de riqueza, sim. Todo investimento é para o futuro. Interessante, uma parte dele é para agora. Pra você ter coragem. Porque fala sobre você o investimento. Se a pessoa é ousada, fala da ousadia dela. Se ela é retranqueira, fala é dela. Então, ela está pondo uma parte nela. Minha sugestão para todos vocês, então, é
Se não for comigo, que seja com alguém. Mas não anda sozinho mais. Você precisa tomar um choque no cérebro. Você precisa tomar um sacode. Hoje eu fui tomar um banhozinho na água fria, aí eu fiquei rindo. Meu corpo, eu falei assim, qual que é a sua, mano? Você ficou 4 anos tomando, por que você não acostumou? E meu corpo responde, fala assim, porque eu nunca vou acostumar, isso é sofrimento, você não precisa disso mais. Eu lembro que eu coloquei na minha cabeça, eu vou tomar banho até o infinito além, até bater 1 bilhão. E meu cérebro falava, você sabe que você nunca mais vai tomar banho na água quente, né? Você acredita que acontecia isso? Meu cérebro me falava, colocava a música do André Valadão, tocava a música, na hora de tomar banho, assim, eu ia tomar banho e meu cérebro tocava, até quando? Oh, oh. E ficava, fuja deste caminho, a música do André, assim, tocava sozinho na minha cabeça. Resumo, quem tem um futuro brilhante não afina para o passado e o agora é só uma diversão, com dinheiro ou sem. Coloca isso na sua cabeça. Se o futuro é brilhante, ninguém vai te parar. Pode dar errado 10 vezes. O futuro é brilhante, moço. Continua rindo. Vai chegar. Eu tenho um Deus que é rico, eu tenho uma terra que é rica, eu tenho uma cabeça que é rica. Tem alguma coisa de errado no meio do caminho. Só tem uma coisa. Vamos culpar o demônio? É culpa do demônio. O demônio, opa, me chamou, que eu nem estava lembrando de você, que você é um fracasso na vida, eu nem estava lembrando de você. Ou então uma desculpa, né? Vamos falar. Tanta gente já falou isso de forma maldosa. O Pablo é rico de jeito porque ele fez um pacto com o diabo. Eu já ouvi muita gente falando isso. Sabe o que eu acho interessante? Se você que falou isso chamasse o diabo para fechar um pacto, o diabo não ia fechar porque ele não ia falar uma pessoa tão preguiçosa, uma pessoa tão ruim. Nenhum diabo quer fechar acordo com você. Agora, se você quiser mudar de vida, chama Deus e fala assim, Deus, o que é que você quer de mim? Existe um futuro? Se não tiver, já me avisa que eu já fico aqui na sarjeta mesmo e pronto. Aí você vai sentir no seu coração, tem um futuro. Se tiver o futuro, deita e rola que o negócio vai chegar. E quando chegar, você vai ficar com raiva de não ter tido a ousadia no tempo certo. Alguns vão demorar 10 anos, era para demorar 1 mês ou 10 meses. A pessoa leva 10 anos para fazer aquilo porque não foi lá no futuro buscar o recurso. O futuro é brilhante. Fala isso com a sua boca. O futuro é brilhante. Aí o que você faz? Alguém fala assim, não, mas eu não tenho condição. Ai, meu Deus, tem que dar todas as aulas para você, parecendo um bebê pequeno. Não é a condição que move o mundo, não, moço, é a decisão. Você imagina a condição de quem nunca navegou, vai navegar a primeira vez, inventa um barco e navega. Ele não estava na condição de quem sabia fazer aquilo, ele estava na decisão de afundar algo. E foi afundando que aprendeu a fazer isso. O outro falou, não, eu quero sair do planeta. Não, mas nós não temos condição para sair do planeta. É mesmo? Estoura os foguetes aí, morre uns aí, mas nós vamos sair. E sai. O que é o problema que ninguém entende? Os que viveram de condições até hoje não mudaram nada na Terra, a não ser ferrar a própria vida e as pessoas que amam. As pessoas de decisões têm transformado a Terra ao longo dessas décadas e gerações. Então, a minha sugestão para quem está assistindo esta bodega até agora, você está caçando alguma coisa. Você vai aqui, ó, entra aí, pablomarcal.com.br. Eu coloquei deixei pôr essas. Pela primeira vez eu deixei pôr minha família para vocês entenderem o que é a verdadeira riqueza, que é SPR, é sabedoria, prosperidade e riqueza. Isso aqui para mim é a verdadeira riqueza. Ali tem 3 desejos do brasileiro. Sobe aqui a foto. Contrário. Contrário. Isso. Aqui tem 3 coisas e uma está cortando aqui, ó. Um carro. Por que está cortando? A casa e ser bem sucedido na sua profissão. Aquilo que eu mais gosto de fazer, né? Estou aqui palestrando. Engraçado. O brasileiro foi programado para comprar uma casa e um carro. Continue com esse sonho, só não priorize ele assim. Coloca investimento em você primeiro, para depois você crescer e comprar uma casa que você nem sonhou. Esse é um dos grandes segredos que você vai ter que mudar. Só a relação de priorização. Mas onde está o segredo? O segredo está na sua cabeça. Eu te garanto uma coisa. Na sua cabeça tem tudo o que você precisa. Pode falar com a boquinha que tem. Fala assim, na minha cabeça, tem tudo que eu preciso. Vamos ver se acredita no que eu estou falando. Eu estou falando um monte de coisa, aí entra na sua cabeça, assim, ó. Não saiu nada físico daqui, entrou e substituiu o neurônio. Aconteceu isso? Não. Só que acontece o seguinte, na hora que entra no seu ouvido, algumas coisas vai para trás, são racionalizadas, outras coisas são emocionalizadas. As que você consegue levar para o campo emocional, você fala, quer saber, eu vou fazer. A racional, não. Ela começa o racional.
É fácil ele falar. Ele é não sei o quê. Aí o trem que era para formar uma trilha neural vai lá dentro do seu estoque de gatilhos de raciocínio e justifica. Tá vendo? Você não funciona. O Marcelo sabe falar, você não sabe. Aí continua a conversa. Aí começa. Aí na hora que a Patrícia fala um putz, você fala assim, nossa, a Patrícia, ela é empolgada. Aí o trem vai para cá. Aí lá vai o Marcelo falando isso aqui é de dívida. Então, você vai pagar sua dívida aqui. Aí fica você e o seu córtex visual. Se você deixasse esse negócio entrar 100%, por mais que você não ande comigo, mas você falar assim, eu vou provar tudo que esse cara fala, mesmo à distância. Ainda mesmo assim funciona. Só que tem que vir para cá. Ó. Ah, sabe o que é? Você não sabe a minha história. De novo, o seu córtex visual está querendo impedir o que eu estou falando. É por isso que nem todo mundo que ouve consegue aceitar. Nem todo mundo que aceita consegue cair para dentro. E nem todo mundo que cai para dentro consegue chegar no final, porque ainda tem um cérebro perturbado enchendo o saco. Se é para prosperar, foda-se. Faça o que precisa ser feito. Me perdoa falar essa palavra. É engraçado que se eu estiver falando e não usar nada disso, você fica... o que você falou? O cérebro faz isso ou não faz? Puxa lá e... Tchim! Deixa eu te falar. Fala assim, ó, já chega. Se for de verdade, você pega e fala assim, mano, vamos estudar qual que é a lógica desse cara querer que eu prospere tanto. Fique em paz, tá? Sempre ensinarei de graça. Sempre. Mas lembra que a amostra é grátis. Sempre, de toda a minha vida, eu nunca vou reter o que Deus me deu. Aquilo que eu ganhei de graça, eu ensino de graça. Aquilo que eu paguei, você vai pagar. É simples. Conte comigo até o resto da minha vida. Sempre você abrir o YouTube, se existir qualquer outra ferramenta, o YouTube às vezes vai deixar de existir. Igual quase tudo passa na vida. Você vai ver lá o Marçal, assim, ó, mesmo divertindo, mesmo sendo filantropo, em outro país, outra banda. Você vai ver lá falando em outra língua, mas você vai ver, eu vou estar transbordando. Certeza absoluta, que é o meu compromisso com ele. E é até onde você tem que ouvir. Você quer ser profissional mesmo, quer aprender, quer se colocar como um discípulo, quer ser um mentorado. Aí você entra, ninguém te segura. Você clica ali, ó. Pá, vamos entrar aqui nesta bodega, clica lá. Marcelo, não acredito, não sei. Então tem uma parte cheia de escrita, você lê lá, aí você se convence com as escritas e não deixa cair para a parte de trás do cérebro, não. Joga para frente, senão você não toma decisão. Tem duas decisões, eu ia por essa aqui, mas você faz o que você quiser. Clica aí. Marcelo, você está sem paciência? É porque eu já sei que tudo que eu ficar falando, se o seu cérebro já travou aqui atrás, não adianta pegar no seu pé. Vai demorar 1 ano para sair daí. Mas está tudo bem. O que é essa aplicação? Um formulário, você preenche ele inteiro. Vai, preenche inteiro. Preenche inteiro. Aí você responde essas conversas aí chega no final, tem a palavra-chave. Aí você coloca a palavra-chave, que a minha equipe vai te ligar e você pergunta a palavra-chave. Tá? Coloca aqui. Marcelo, eu queria já ir direto no check-out. Eu não quero. Eu quero que você responda aqui, porque se você não tiver o perfil, a gente é o primeiro a nem te ligar. Fique em paz. Tá? Patrícia, chega aí.